Vamos lá, sabe quando você tá na sua dieta bonitinho e aí você acaba comendo alguma coisa fora da dieta e você fica extremamente culpada, você se sente desconfortável. Só que esse desconforto, em vez de te motivar a voltar ao plano alimentar, o que que você faz? Você acaba saindo por completo desse plano. E uma vez que você faz isso de forma recorrente, obviamente você vai gerar a sensação de fracasso, vai dar aquele desconforto de ter iniciado um projeto e desistido. E pior, o peso na consciência é muito maior do que o erro de fato. E eu digo isso porque nessa semana eu atendi algumas pacientes e elas me trouxeram relatos parecidos. De tipo, cara, tava tudo certinho, aí aconteceu determinada coisa na minha vida e aí não consegui mais seguir o plano. Só que, como essas pacientes já são pacientes mais de longa data, elas já estão acostumadas que isso pode acontecer e vieram para consulta. Vindo para consulta, aí você faz a aferição das medidas ali e tal, dobra cutânea, circunferência, peso, tal, foco, beleza. O peso na consciência era muito maior do que o estrago. Por quê? Porque a mulher, quando inflama, mulher, enfim, né? Geralmente mulher tem mais percepção. Ela se sente inchada, sei lá, às vezes tem uma intolerância à lactose, parece que a barriga ficou distendida, parece que a roupa fica colando, desconfortável. E aí você fala assim, nossa, cara, devo ter virado um balão. E, de fato, se você desistir, tem muito o que fazer. Mas agora, se você for persistente e mesmo tendo uns pequenos furos na dieta, você for fazer sua avaliação física, você vai ver que você ainda assim terá resultado. Quer ver? Essa paciente em específico aqui. Essa paciente, quando ela iniciou comigo, ela tinha 16% de gordura. Isso, ó. Então ela iniciou, ela tinha 16% de gordura. E aí foi passada alguns meses ali e tal, aí ela chegou em 13%. Cara, às vezes é só 3%, mas assim, imagina assim, uma paciente que já tinha um histórico de fazer acompanhamento com outros profissionais, então ela deve ter saído, sei lá, de 25, 30%, aí chegou a 16, aí estacionou o resultado, veio para mim aqui, tiramos ela de 16 para 13. Cara, 13% para a mulher é um percentual de gordura baixo, e esse percentual de gordura baixo ele, ele faz com que a mulher fique num aspecto de físico muito bonito, porque marca o abdominal, porque por vezes a perna já começa a dar uma marcadinha, o glúteo fica mais arredondado. Sabe aquela a região glúteo femoral, a bananinha? Aquela gordurinha da bananinha também já some o glúteo, então fica mais redondinho. Pô, fica muito legal. Só que daí aconteceu isso com essa minha paciente. Ela pegou aqui da última consulta de fevereiro, estava super animada, teve um resultado incrível, tal, beleza, Dani, vamos continuar, pode apertar mais a dieta, eu quero chegar lá. Mas aconteceu o que acontece na vida de qualquer pessoa. E ela pegou, teve mudança de casa, tá? Em mudança da casa, e aí, pô, além do trabalho que já puxa bastante no dia a dia, aí tinha que chegar em casa, tinha que fazer a parte da mudança, tinha que se preocupar com mudança de móveis, com montador, com não sei o que, aquela história. É vida real, cara. Quando vocês ficam olhando esses influencers aí, cara, na boa, eu não gosto disso porque eu acho que a vida, ela é real, é a vida do dia a dia, sabe? Daí, às vezes, vocês, enfim, às vezes até eu, acaba se comparando com um negócio que não é a vida real. A pessoa foi lá e mostra uma coisa, mas o que ela vive é outro, os perrengues do dia a dia é outro. Mas enfim, aí aconteceu vida real, ela começou a ter uns furos na dieta. Tanto por estresse, então uma parte emocional, estresse, a própria ansiedade. Ela começou a ter umas pipocadas no treino e pipocou na dieta. Só que veja, a percepção é como eu falei. Nossa, cara, tava desconfortável, vim aqui só pra você puxar minha orelha. Vim aqui porque, nossa, Dani, não. Vim porque vim, entende? Aí chegou de fevereiro pra cá, exatamente um mês, ela saiu de 13,2 para 13,8. Ou seja, a percepção foi muito pior do que o resultado. O resultado ele até que foi legal. Agora, a percepção foi horrível. A sensação do fracasso, de você estar furando algo, é horrível. Por isso que eu entendo que às vezes a pessoa não tem um ritmo de treino.
E aí ela tem que faltar ao treino, porque, sei lá, deu uma correria de vida real. Aí deu uma correria lá, aí o que que ela faz? Ela não vai mais treinar durante a semana, porque o reiniciar, tipo, isso aconteceu numa quarta-feira, ela não vai mais, por quê? Porque o reiniciar, já que eu já não fui ontem, desista. Aí ela, a parte da dieta, já que eu já não consegui seguir a dieta na hora do almoço, ela vai por água abaixo todo o resto. É difícil esse reiniciar porque tem uma luta grande em relação à sensação do fracasso, de você se propor a fazer um plano e acabar não conseguindo executar esse plano. E a proposta desse vídeo aqui agora é te mostrar que nem sempre a coisa é ruim. Por exemplo, como eu mostrei aqui, cara, ela subiu um pouquinho de percentual de gordura, mas nada a ponto de, meu Deus, perdi o shape. Olha a importância de fazer esse acompanhamento. No caso dela, além da consulta presencial, que ela é da minha cidade, além da consulta presencial, a gente tem um acompanhamento semanal, que a gente foi ajustando ali o plano alimentar. Eu sabia que estava acontecendo tudo isso porque semana por semana ela estava me relatando a vontade do doce, o estresse, a ansiedade, não estava dormindo direito e tal. Só que chega num ponto, cara, que nesse caso aqui é uma paciente que se ela simplesmente falar, não estou conseguindo seguir, e ela não vem mais para o plano, ela não vem mais para a dieta, para a consulta, ou ela não tem um acompanhamento, ela desiste. E aí, de fato, desistir, ela poderia ter voltado para aqueles 16 ou mais de gordura, de percentual de gordura, entende? Então, não parar é muito importante. Só que além disso daqui, quando você acompanha uma pessoa que ela está muitos anos fazendo dieta, treinando e tal, ela já tem uma certa disciplina. E agora é um ponto interessante que eu quero falar com você. Imagina comigo aqui, ó. A cobrança que você tem para seguir uma dieta, por vezes, é maior do que a cobrança que um atleta tem com ele mesmo para a competição, para seguir o plano para a competição. E olha só que interessante. O atleta, a atleta, enfim, geralmente a iniciante, as primeiras competições ali, primeira, segunda, terceira, é o momento que mais você vê que a pessoa faz cagada num geral. Porque a ansiedade para a competição está a mil, o estresse para seguir a dieta milimetricamente está a mil, por vezes tem associação de alguns hormônios ali, e isso faz com que a pessoa, tipo, desgaste muito para chegar na sua primeira competição, e é um dado interessante que boa parte dos atletas conseguem competir a primeira vez. Perceba, se você conhecer alguém assim, você deixa aí nos comentários. A pessoa vai lá e compete a primeira vez, competiu, top. Nossa, é muito massa e não sei o que, e eu vou fazer de novo, e a próxima competição. Só que aí passa a primeira semana, ela já começa a comer de tudo. Pá, 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 pá. Vem a frustração, já não sabe se consegue meter aquele shape de novo, já abala o seu próprio eu, e aí ela pega e nunca mais compete. Você não vê nem a pessoa mais postando foto do físico, ou se posta o físico, infelizmente, a internet tem a comparação, você vai comparar. Pô, mas há 2 semanas atrás você estava seca na pele, agora você está fordinha, meio forte, meio gordinha. Acontece, cara. Acontece. Só que o fato é que, por vezes, você está se cobrando como aquela atleta lá. E é por isso que tanto você quanto esse caso geral que eu passei aqui desistem. Dói, né? Mas é verdade, cara. Eles ficam se cobrando demais, se culpando demais, e aí não conseguem seguir de forma com mais plenitude. Agora voltamos para aquela pessoa. Essa daqui é uma pessoa iniciante, que quero. Agora você se compara com uma pessoa que por vezes é atleta. Estou colocando a atleta aqui como exemplo, mas pode ser a sua influencer favorita, sua blogueira favorita. Chega num ponto que você já tem aquilo como uma rotina. Pô, Dani, isso aqui é o que eu faço no meu dia a dia. Aí é o exemplo dessa nossa paciente aqui. Olha só que interessante. Quando ela chegou para mim com 16% de gordura, ela já tinha acompanhamento de outros profissionais. Tudo bem, tudo ótimo, tudo maravilhoso. Aí o que eu fiz? Ela tinha estacionado nos resultados, foi por isso que ela me procurou, e aí a gente baixou o percentual de gordura. Só que, e mesmo em meio ao caos desse mês, ela aprendeu a fazer dieta.
E olha só que interessante, quando ela chegou aqui no consultório, ela, ela já fazia dieta. Mas eu lembro que ela relatava que ela viajava muito, que ela não conseguia voltar para o plano na mesma velocidade. Então, tipo assim, viajava sexta, sábado e domingo, e ela ia voltar na dieta mesmo lá por quarta-feira, porque daí chegou no domingo, tinha que arrumar as coisas do retorno da viagem, a segunda-feira tinha que trabalhar, ia na segunda-feira de noite no mercado, na terça-feira arrumava as coisas, na quarta que ia iniciar o plano, só que às vezes já tinha outro compromisso no outro final de semana, ou furava a dieta porque se permitia, e aí nunca via resultado. Quando eu consegui ajustar esse delay, mostrando para ela que, cara, uma coisa é você sair e ter social, outra coisa é você conseguir seguir o plano de fato de forma prática, saborosa. Quando você encaixa o tripé que eu sempre falo em relação ao plano alimentar, ela tem que ser nutritiva, saborosa e prática, você não precisa mais ficar furando o plano. Foi isso que aconteceu com ela e por isso que o resultado dela não foi tão ruim. Ela saiu de 13,2% para 13,8%. Beleza. Ela chegava para mim assim e falava assim, pô, Dani, eu tô com muita vontade de doce. Aí, certa vez, passei um chocolatinho para ela. Ela falou, ah, Dani, de repente eu já não precisava mais daquele chocolatinho, porque eu tinha passado dia sim, dia não, numa dieta específica lá de ciclo de carboidratos. Aí eu ficava ali, às vezes, a semana inteira sem comer, mas no final de semana eu comia meu chocolate, preferia comer um pouquinho mais. Então, em vez de comer 20 gramas por dia, chegava lá no final de semana, ela comia uma barrinha pequena. Aí, beleza, passado isso daqui, ela seguia a dieta conforme ela poderia, conforme ela conseguia, e aí chegava de noite, teve dois relatos específicos dela, esses três, né? O primeiro, o chocolate, o segundo foi uma pizza que ela comeu, ela, nossa, eu tava com muita vontade, tava muito estressada, aí comeu duas fatias de pizza lá, ela falou, a pizza não tava nem tão boa assim, mas eu precisava comer pizza naquele dia, ela comeu. Beleza, e aí a terceira foi talvez um pouquinho maior, mas veja o maior da pessoa, né? Ela disse que foi no restaurante, pegou uma massa lá, mas não conseguiu comer o prato inteiro, comeu só metade, e depois pegou uma sobremesinha, ela me mostrou a foto do bolinho, um bolinho quadradinho assim, em francês, lá, tissumi, tissami, já não lembro mais o nome do bolo, um bolinho muito legal, e acabou. A percepção do erro dela foi muito maior, a sensação de frustração foi muito maior do que necessariamente o resultado. Mas existe um detalhe aqui muito importante, que nem tudo são flores. De fato, ela teve um aumento de percentual bem no gordura ali, mínimo, só que a massa magra baixou. E para Magra Pro Max, baixar a massa magra é um problema. Você perde densidade muscular, perde curvas. Você percebe que é um combo. Então, se você está nesse caso, deixar de treinar é um problema, tá? Deixar de treinar é um problema. Então, putz, você está com problema de seguir a dieta. É esse exemplo que eu dou para os meus pacientes, é isso o que eu dou como dica, orientação, né? Cara, siga a dieta o máximo que você pode, mas não deixe de treinar e não deixe de fazer o aeróbico. Por quê? Porque eu sei que vai reduzir o total de massa magra só por você não estar treinando. E vou te dar o exemplo. O nosso corpo funciona por uma certa adaptação. Então, se você mostra para ele que ele precisa manter aquela massa muscular que você já construiu, ele vai permanecer com ela. Não precisa fazer um treino intenso a ponto de, pô, eu quero evoluir em cima disso. Às vezes, cara, tá na Bíblia, há tempo para todas as coisas. Aí você vai lá, nesse momento é o momento de resolver pendências da sua vida normal. Então você continua seguindo a dieta conforme você pode, logo o seu treinamento você mantém o máximo que você puder, sem necessariamente buscar grandes evoluções, apenas para manter o que você já tem. Isso é muito importante. Por quê? Porque o descondicionamento de massa magra, retirando massa magra, vai aumentar a retenção, vai aumentar o percentual de gordura, vai ficar desconfortável. Então, só ter esse ajuste aqui de tentar manter a massa magra é importante. E como é que funciona essa questão da adaptação? Eu sempre falo isso para os pacientes. Imagina que você vai carpir um lote. Olha os meus exemplos, né, cara? Mas imagina que você vai carpir um lote.
Você nunca carpiu. Aí você vai carpir um lote de 50 metros. Aí o lote de 50 metros você vai carpir, não importa se ele é pesado ou não, você vai sentir um desconforto, você vai sentir dor na lombar, você vai sentir, enfim, vai ser desconfortável para você. Beleza, só que você fez isso uma semana, duas, três, daqui a pouco, cara, você já faz isso aqui, ó, já se recuperando, já não sente por quê? Porque teu corpo se adaptou para aquela realidade. Agora você vai sair desses 50 metros e vai carpir um de 500. Cara, você vai ter as mesmas dores novamente, entende? Agora, beleza, parei um tempo, eu já carpo. Eu já fazia a capinagem lá do lote de 500 metros. Só que aí eu parei uma, 2 semanas. Quando eu vou voltar, parece que você volta do zero. A mesma coisa acontece na musculação. Quer ver um outro exemplo? Eu voltei a fazer jiu-jitsu nesse ano. A última vez que eu treinei jiu-jitsu faz 10 anos atrás. Foi em 2016. Beleza. Por que desse exemplo? Porque, cara, na musculação, eu não lembro uma vez que eu tenha que ter usado aqueles remédios, tipo os Dorflex, anti-inflamatórios ali, para a questão da dor. Não lembro mesmo. Não sei se um dia eu cheguei a usar por esses fins. Agora, no jiu-jitsu, quando eu voltei esse ano, cara, não deu, velho. Não deu. Ali no primeiro mês, principalmente, parecia tic-tac, porque eu não conseguia nem dormir, era um desconforto, assim, de tipo, se mexer na cama, acordava com dor. Então veja essa questão da adaptação, e nesse caso, é muito importante que você pense dessa forma, porque às vezes manter o treino, se você tiver nesse caos como um todo, vai servir para que você se mantenha no plano e se mantenha até melhor no teu psicológico, reduzindo estresse, reduzindo ansiedade e tudo mais. Conseguiu entender a linha de raciocínio? Se eu fosse trazer agora um outro exemplo aqui para você, a gente pode ver essa paciente aqui, ó. Essa paciente também, super querida, acompanho ela há bastante tempo. Olha só que interessante, quando ela iniciou o plano comigo, o percentual de gordura também era de 25%. Aí foi seguindo e tal, até que a gente chegou a 13,7%. E essa paciente aqui, em questão, eu achei muito interessante porque ela chegou relatando: Dani, eu não consegui seguir, foi difícil e tudo mais, e não sei o quê. Cara, chegou lá, saiu de 15 para 13,7% de gordura. Perceba que a cobrança de vocês faz vocês engordarem, cara. Porque se você seguir a parada de forma leve, sem tanta cobrança, não estou te dando chancela para errar na dieta, mas se você seguir o plano sem tanta cobrança, você vai ter resultado. Esse rolê, cara, anota que isso aqui é importante. Isso aqui é meritocracia. Se você pegar e fizer, você vai ter resultado. Não tem segredo. Ah, eu como pouco e não emagreço. Desculpa, eu não sei se você come tão pouco assim. Porque, a não ser que você tenha algum distúrbio metabólico, aí é outra história. Mas a boa parte da galera não tem problema hormonal. Ah, eu tenho tireoide. Você vai olhar os exames, não. Acho que é pizzoide. Acho que é pasteoide. Entendeu? A grande sacada é que se você fizer, você vai ter resultado. Só que, dentre a sua percepção, se você achar que está muito difícil fazer aquilo ali, você vai achar que o resultado ele precisa. E não é assim. Ele precisa dar muito maior. E não é assim, cara. O resultado é de acordo com o que a sua fisiologia permite. Eu nunca vou poder comparar você com outra pessoa. Só que você se compara, por isso que você se frustra. Dessa forma, se você pega e, pô, show de bola. Eu tô fazendo um negócio, ou vai dar mais resultado do que você imagina, ou menos do que você imagina. Mas o denominador comum é que você terá resultado. Fez sentido? Cuidado com essa autocobrança, cara. Eu vou dar mais um exemplo aqui, ó. Essa paciente também. Essa daqui eu já acompanho há centenas de anos, né? Desde 2019. Que eu tava na página e não tinha mostrado. Essa aqui eu já acompanho há centenas de anos, desde 2019. E essa daqui também teve umas correrias e tal. Ela vinha com percentual de gordura, isso daqui é um percentual de gordura mais normal. Você vê lá de 23% e aí depois subiu de 22,8% para 23,1%. O relato é o mesmo, cara. Ai, não consegui seguir, quase que eu não vim, eu ia desistir e tudo mais. Cara, se desistir aí, você não vai ter resultado mesmo. Agora, pô, não conseguiu seguir.
mas foi ali pipocando, um dia fazendo bem a dieta, outro dia teve que dar um furinho, um dia fazendo bem a dieta. Cara, se você mensura isso, você terá resultado, tá certo? Se você quer que eu monte a sua dieta, se você quer que eu monte o seu treino, se você quer que eu te acompanhe semanalmente, eu te recomendo entrar na minha consultoria online. A minha consultoria online é diretamente comigo, lá no WhatsApp, eu cuido de você semana por semana. Se você quer mais informações, está no primeiro link da descrição. E para você saber mais desse universo fitness, eu recomendo que você clique nesse vídeo aqui em cima e eu te vejo lá em poucos segundos, ou melhor, posso te ver do outro lado da minha consultoria online. Tchau!